E se o impossível que está diante de você for exatamente o lugar onde Deus quer revelar sua fidelidade? Josué assume a liderança. Uma mulher improvável demonstra fé. Um rio fechado precisa se abrir. E Deus manda construir um memorial no meio do milagre. Mas existe um padrão nesses 4 capítulos que revela como Deus transforma a promessa em território conquistado. E no final deste estudo você vai entender por que toda travessia exige fé antes do milagre acontecer. Fica comigo até o fim. Hoje iniciamos Josué 1:4. Seja muito bem-vindo ao Bíblia em um ano. Eu quero te convidar a orar comigo. Senhor meu Deus, hoje nos colocamos diante de Ti reconhecendo que toda transição começa com uma ordem Tua. Tu disseste a Josué, levanta-te. E muitas vezes estamos parados, presos ao passado, olhando para aquilo que já terminou. Pai, ensina-nos a discernir quando um ciclo se encerra e quando uma nova fase começa. Senhor Jesus, fortalece o nosso coração, porque o medo da responsabilidade é real. O peso de continuar é real. A insegurança de não ser como Moisés também é real. Mas o Senhor não chamou Josué para ser Moisés. Chamou para ser Josué. Espírito Santo, grava em nós essa verdade. O Senhor não exige comparação, exige obediência. Se há alguém assistindo que está diante de uma nova fase, uma decisão difícil, um território desconhecido, dá coragem. Não coragem superficial, mas aquela que nasce da certeza da tua presença, porque a promessa deste capítulo não é você vai vencer. A promessa é, eu serei contigo. E se o Senhor é conosco, nada pode nos impedir. Em nome de Jesus, amém. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo. Preparai-vos provisão, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos dá. E falou Josué aos Rubenitas, Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, dizendo, o Senhor vosso Deus vos deu repouso e vos deu esta terra. Todo homem que for rebelde à tua palavra e não obedecer às tuas palavras, será morto. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1 começa com uma frase que marca uma ruptura histórica. Moisés, meu servo, é morto. Deus não ignora a dor da transição, mas também não permite estagnação. O luto não cancela o propósito. Há momentos em que Deus reconhece o fim e imediatamente chama para o avanço. A promessa da terra não era novidade. Já havia sido declarada a Abraão, reafirmada a Moisés e agora entregue a Josué. Isso revela um princípio eterno. Promessas podem atravessar gerações, mas exigem alguém disposto a obedecer no tempo certo. A repetição de esforça-te e tem bom ânimo não é motivacional, é espiritual. No hebraico, a ideia envolve firmeza interior e coragem ativa. Deus sabia que o desafio não seria apenas militar, mas psicológico e espiritual. A condição para a prosperidade não era estratégia de guerra, mas fidelidade à lei. A verdadeira força de Josué não estava na espada, mas na obediência. A prosperidade mencionada aqui é consequência de alinhamento com a palavra. Josué capítulo 2. Josué, filho de Num,
enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo: Ide, vede a terra e Jericó. Foram e entraram na casa de uma mulher prostituta chamada Raabe, e pousaram ali. E foi anunciado ao rei de Jericó: Eis que esta noite vieram aqui homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém não sabia eu de onde eram. Havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Mas ela os tinha feito subir ao telhado e os escondera entre os talos de linho que ali tinha posto em ordem. Os homens foram após eles pelo caminho do Jordão até os vales, e fechou-se a porta depois que saíram os perseguidores. Antes que os espias se deitassem, subiu ela ao telhado e disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me pelo Senhor que assim como usei de misericórdia convosco, também vós usareis comigo e com a casa de meu pai. E dai-me um sinal verdadeiro, para que conserveis com vida meu pai e minha mãe. Responderam-lhe os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes este negócio. Quando o Senhor nos der a terra, usaremos contigo de misericórdia e verdade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a sua casa estava sobre o muro da cidade. Disse-lhes: Ide ao monte para que não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos ali 3 dias. Os homens disseram: Desobrigados seremos deste teu juramento, se, quando entrarmos na terra, não atares este cordão de fio escarlate à janela por onde nos fizeste desque. Recolherás em casa teu pai, tua mãe, e todos os da casa de teu pai. Qualquer que sair para fora das portas de tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça. Ela respondeu: Seja conforme as vossas palavras. Enviou-os, e eles se foram. E ela atou o cordão escarlate à janela. Voltaram os homens, passaram o Jordão, e relataram tudo a Josué. Josué 2 apresenta Raabe, uma mulher improvável no plano da redenção. Prostituta, estrangeira e habitante de Jericó, ela representa alguém fora da aliança. Contudo, é nela que encontramos uma das declarações mais claras de fé do Antigo Testamento. Deus escolhe agir onde menos se espera. O texto revela que o medo já dominava Jericó antes mesmo da batalha começar. Isso mostra que Deus já estava operando invisivelmente. A vitória militar de Israel começa no coração abatido dos inimigos. Deus trabalha antes que o povo veja. Raabe declara: O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa confissão é teologicamente poderosa. Ela reconhece soberania absoluta. A fé dela nasce do testemunho das obras de Deus no passado. O cordão escarlate não é apenas um sinal prático, ele carrega simbolismo. Assim como o sangue nos umbrais no Egito, aqui há um sinal visível de livramento. A salvação entra na casa pela fé demonstrada. Raabe não pede apenas proteção para si, mas para sua família. A fé dela tem impacto coletivo. Isso revela que decisões espirituais podem gerar proteção geracional. Espiritualmente, Josué 2 nos ensina que Deus inclui os improváveis na história da redenção. Raabe, mais tarde, estará na genealogia do Messias. O capítulo mostra que fé verdadeira não depende de passado perfeito, mas de reconhecimento sincero da soberania de Deus. Josué, capítulo 3. Levantou-se Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os príncipes passaram pelo meio do arraial,
e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes levitas que a levam, partireis do vosso lugar e a seguireis. Haja contudo distância entre vós e ela, quase 2000 côvados. Não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. E levantaram a arca e foram diante deles. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Quando chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus e todos os povos da terra. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Logo que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca pousarem nas águas do Jordão, as águas se separarão. O Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras nos dias da cega, quando o povo partiu das suas tendas para passar o Jordão, e os sacerdotes levavam a arca diante do povo. E assim que os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, as águas que vinham de cima se detiveram e se levantaram num montão muito longe da cidade de Adã, e as que desciam para o mar da Campina se escoaram, e o povo passou em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Josué 3 marca a primeira grande prova da nova liderança. O Jordão estava transbordando, humanamente impossível de atravessar. Diferente do Mar Vermelho, aqui o milagre não ocorre diante de perseguição, mas diante da promessa. O obstáculo está entre o povo e a herança. A Arca da Aliança vai à frente. Isso é teologicamente central. A presença de Deus precede o movimento do povo. Não é Israel que abre caminho, é o Senhor que vai adiante. Liderança espiritual verdadeira não corre na frente da presença. O povo deveria manter distância da arca. Isso revela reverência. Deus está presente, mas não é trivial. Há proximidade de direção, mas também santidade. Intimidade não elimina temor. Josué ordena: santificai-vos. Antes do milagre, vem preparação interior. O extraordinário não substitui a santificação. Deus age, mas espera alinhamento espiritual. O milagre só acontece quando os pés dos sacerdotes tocam a água. Fé bíblica envolve passo prático. A água não se abriu antes do movimento. Abriu-se no momento da obediência. O Jordão se levanta em montão, lembrando o Mar Vermelho. Deus reafirma diante do povo que está com Josué como esteve com Moisés. A liderança muda, mas o Deus da aliança permanece o mesmo. Espiritualmente, o Jordão representa transição. Não é mais deserto, mas ainda não é conquista plena. É o ponto entre promessa e posse. E nesse ponto, fé ativa é indispensável. Josué capítulo 4. Sucedeu que quando todo o povo acabou de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão 12 pedras, do lugar onde pararam firmes os pés dos sacerdotes. Levai-as convosco, e depositai-as no alojamento onde haveis de passar esta noite. Chamou Josué os 12 homens e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos perguntarem amanhã: que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Assim fizeram os filhos de Israel como Josué ordenara. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão e as levaram ao lugar do alojamento, e as puseram ali.
Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram os pés dos sacerdotes. E ali estão até ao dia de hoje. Os sacerdotes que levavam a arca estiveram firmes no meio do Jordão até se cumprir tudo o que o Senhor ordenara a Josué que dissesse ao povo. E o povo passou apressadamente. Quando todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué perante os olhos de todo o Israel. Subiram do Jordão no dia 10 do primeiro mês e alojaram-se em Gilgal. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: Que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus secou as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, e para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias, imediatamente após o milagre da travessia do Jordão. O povo já atravessou, o impossível já aconteceu, mas Deus não permite que o evento seja simplesmente esquecido. Ele ordena que 12 pedras sejam retiradas do meio do rio. O milagre precisava se tornar memória visível. Cada pedra representava uma tribo de Israel. Isso mostra que o milagre não era individual, mas coletivo. Toda a nação havia sido sustentada pela intervenção divina. O memorial unia identidade, história e fé. O propósito das pedras era pedagógico. Deus diz que no futuro os filhos perguntariam: Que significam estas pedras? O memorial gera perguntas, e as perguntas abrem espaço para testemunho. Josué levanta também outro memorial dentro do Jordão, no lugar onde os sacerdotes estavam. Isso revela um detalhe profundo. Há marcas do milagre que são visíveis para todos e outras que ficam ocultas. O texto afirma que naquele dia Deus engrandeceu Josué diante de todo o povo. Assim como o Mar Vermelho confirmou Moisés, o Jordão confirma Josué. Deus estava estabelecendo continuidade de liderança. Quando os sacerdotes saem do rio, as águas voltam imediatamente ao seu curso. Isso demonstra que o milagre não era natural, mas totalmente controlado pela presença de Deus. Espiritualmente, Josué 4 ensina que fé madura precisa de memória espiritual. Quando esquecemos o que Deus já fez, ficamos mais vulneráveis ao medo das próximas batalhas. Se você chegou até aqui, muito obrigada por permanecer nesse estudo. Hoje caminhamos por 4 capítulos que marcam o início de uma nova fase para o povo de Deus. Vimos Josué assumir uma responsabilidade enorme, aprendemos sobre coragem que nasce da presença do Senhor, vimos uma fé inesperada surgir na vida de Raabe e testemunhamos Deus abrir o Jordão diante de todo o povo. E talvez o mais importante, entendemos por que Deus mandou levantar um memorial, para que nunca esquecêssemos o que Ele já fez. Se esta mensagem falou ao seu coração, continue caminhando conosco. Amanhã seguimos avançando nessa jornada pela palavra, capítulo por capítulo, descobrindo juntos como Deus conduz seu povo através das promessas, das batalhas e das conquistas. Se este conteúdo te abençoou, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que também ama a palavra de Deus e faça parte deste projeto de ler e compreender a Bíblia em um ano. Que o Senhor fortaleça a sua fé, guarde o seu coração e te dê coragem para atravessar os Jordões que estiverem diante de você. Nos vemos amanhã. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.